Olá, paz seja convosco, meus irmãos. Estava aqui meditando na poderosa palavra de Deus e eu queria compartilhar um texto com, com todos os irmãos, aonde esse vídeo possa chegar. Estava lendo aqui a carta de Paulo aos Filipenses, carta que é conhecida como muitos a carta da alegria. Paulo escreve quando estava preso. E no capítulo 2, versículo 3, um texto bem conhecido, Paulo ele começa a falar sobre alguns comportamentos que nós temos que ter como servos do Senhor. No capítulo 2, versículo 3, Paulo começa dizendo assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo começa a abordar um tema aqui sobre humildade, né, o nosso comportamento humilde diante daquilo que nós fazemos para o reino de Deus, o nosso comportamento diante dos nossos irmãos. E ele diz que nós não devemos fazer nada por contenda ou em outras versões, partidarismo ou por vanglória. É interessante que a palavra partidarismo aqui que aparece, ela tem o significado, ela está carregada da ideia de rivalidade. Ele vem exortando a sua igreja para que nós não venhamos a fazer nada por rivalidade. E ela também tem um sentido de, ou seja, de um espírito de competição, até mesmo agir para se destacar ou vencer o outro, né? Então Paulo está dizendo, não faça nada na obra, na igreja ou na vida para parecer mais que alguém, né? E a palavra vanglória que aqui aparece, ela tem um significado de desejo de reconhecimento, necessidade de aplauso, fazer para ser visto, é servir com motivação errada. Eu quero que vejam o que eu faço, né? Paulo ele diz que essa motivação ela não vem de Deus, é uma motivação errada, fazer algo por competição ou por ser maior do que o outro, ou por desejo de ser reconhecido, ou por alguma necessidade de aplauso, fazer por uma necessidade para ser visto, não é, não é uma não é um ensinamento bíblico isso. Não vem da parte de Deus, não vem do Senhor, né? E ele nos orienta a fazer tudo com humildade, né? Então aqui está um contraste muito grande que Paulo ele começa a ensinar à igreja do Senhor, né? Que tudo que nós venhamos a fazer na casa do Senhor seja com humildade, não com desejo, né, de contenda, de partidarismo, ou de vanglória, né, o desejo de ser maior do que os outros, o desejo de aplauso, de reconhecimento, mas que nós venhamos a fazer as coisas para o reino, as coisas de Deus, tudo, não somente nas coisas concernentes à obra do Senhor, mas tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer com humildade, né? E a humildade bíblica não é se diminuir artificialmente, né? É se achar e se achar incapaz. A realidade, a humildade bíblica é ter a mente ajustada, é reconhecer que tudo
vem de Deus. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos vem do Senhor, né? É não viver centrado em nós mesmos. É por isso que ele termina dizendo: considerai os outros superior a si mesmo. A nossa vida não pode se concentrar somente em nós, em nossos desejos. E isso é muito profundo, porque Paulo não está dizendo que o outro é melhor em tudo, mas que você deve, nós devemos, valorizar os outros acima, né, do nosso próprio ego, né, acima do nosso ego. Valorizar as pessoas, valorizar o que as pessoas fazem, né, colocar isso acima do nosso ego, dar preferência aos outros, né, honrar os outros. E isso é uma escolha que nós devemos fazer, uma escolha prática. Não é um sentimento automático, né, mas é uma decisão prática de querer fazer a vontade do Senhor, de querer seguir o exemplo de Jesus Cristo, seguir aquilo que a palavra nos orienta, né? Nós não devemos viver numa vida de competição, tentando se aparecer, mas a nossa vida tem que ser uma vida para servir os outros, né? Colocando os outros acima de nós mesmos. Esse é o conselho que Paulo dá no versículo 3. Colocando os outros acima de nós mesmos, não fazendo nada na intenção de competir ou ser maior, ou receber aplausos, né, ou receber reconhecimentos, mas colocar os outros acima de nós mesmos, honrar os outros. E aí, quando nós chegamos no versículo 5, Paulo ele vai dar um exemplo máximo do que é humildade. O exemplo máximo, é um texto que todos nós conhecemos, e Paulo ele vai destacar aqui e nos apresentar o exemplo máximo da humildade. E ele vai falar exatamente de Jesus Cristo, né, para falar sobre exaltação e de humildade, humilhação. Ele coloca o exemplo de Cristo, de como nós devemos nos comportar. E ele começa no versículo 5, exatamente dizendo que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele diz que esse texto é maravilhoso, é um texto glorioso. O versículo 6 ele diz que Jesus, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus em outras traduções, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é um texto bem conhecidíssimo que fala da humilhação de Cristo, do esvaziamento que Cristo voluntariamente, né, se colocou. E o apóstolo Paulo ele começa tratando a questão da humildade, né, de não fazer nada por aplauso, por competição, por querer ser maior do que o outro, mas ele fala que tudo que nós fazemos tem que ser com humildade, reconhecendo o outro é maior do que nós mesmos, sempre priorizando o outro, sempre honrando o outro. E aí ele coloca o exemplo máximo na Bíblia Sagrada de humildade, de humilhação, a pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele diz que nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus Cristo, né? E aí ele começa a apresentar a descida de Jesus, o esvaziamento, a humilhação que Jesus
ele se propôs de forma voluntária, e o interessante é que este esvaziamento, esta humilhação de Jesus, não era para benefício próprio, mas era para benefício de outras pessoas, era para benefício de toda a humanidade. Jesus não se esvazia, Jesus não deixa a sua glória, né? O texto aqui, de forma alguma, ele está querendo dizer que Jesus Cristo deixou de ser divino, de ser Deus, não, apenas o texto está dizendo que Jesus, de forma voluntária, ele se esvaziou, ele sendo Deus, ele não se usurpou o ser igual a Deus, ele não se apoderou do direito divino que ele tinha como Deus, ele não tomou isso para si, mas ele se esvaziou, ele abriu mão, é, 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 ele foi se esvaziando, sendo Deus, ele se torna homem, ele não deixa de ser Deus, mas ele se esvazia, deixa a sua glória, abre mão da sua glória, e ele se torna homem, né, para uma divindade. Se fazer homem já é uma grande humilhação. Agora, Cristo, sendo homem, a Bíblia diz que ele vai no nível mais baixo ainda. Sendo homem, ele se entrega à morte, né? Por obediência, ele vai até a morte, morte de cruz. Né? E tudo isso de forma voluntária e não pensando em si mesmo, mas pensando em todos nós. Né? Esse é o exemplo máximo de humildade, esse é o exemplo máximo que Paulo apresenta para nós, né, de como nós devemos nos comportar, como tem que ser a nossa mente agora renovada por Cristo, a mesma mentalidade, o mesmo pensamento que houve em Cristo, né, não se apegar aos a todos os nossos atributos, né? Não se apegar àquilo que as nossas patentes, né? Não se apegar às nossas aquilo que nós temos, né? Mas abrir mão por causa ele abriu mão para servir outras pessoas. Ele se sacrificou em benefício de outras pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. E este é o ensinamento bíblico que nós, como servos de Deus, temos que ter. Né? Servir os outros, essa mentalidade que Cristo teve, tem que estar também enraizado em nossos corações, na nossa mente, né? De abrir mão, às vezes, dos nossos próprios direitos, para que possa servir outras pessoas, ao ponto até mesmo de, se for preciso, se sacrificar em prol de outras pessoas, porque foi exatamente isso que Cristo fez. E é interessante que o texto termina, né, o texto termina essa narrativa dizendo que por causa de tudo isso que Jesus fez, se aniquilando-se, tomando forma de servo, sendo obediente, morrendo a morte de cruz, não para o seu próprio benefício, mas para o benefício de todos nós. No versículo 8 ele diz, achando na forma de homem, humilhou-se mais ainda. Ele sendo Deus, ele se humilha sendo homem. Agora, como homem, ele se humilha mais ainda, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Aí o versículo 9, por causa desta humilhação voluntária, né, que Jesus ele teve, no versículo 9, Paulo ele diz, pelo que também Deus o exaltou, né, soberanamente. Deus o exaltou de forma soberana, acima de tudo, acima de todos. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Né? E o versículo 10, Paulo conclui dizendo, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, irmãos, todo o joelho se dobre. E aí ele vai muito além, dizendo que no céu, ou seja, os anjos, na terra, os homens e debaixo da terra, até mesmo os que já morreram, se dobrem, todos se dobrem diante de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Né? E é interessante porque a Bíblia diz que
todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra Senhor aqui do grego é Kyrios, e a palavra Kyrios é uma tradução da Septuaginta, de Jeová, né, o tetragrama do Antigo Testamento. Então aqui Paulo está igualando Jesus Cristo à divindade, né, Kyrios, o Senhor. Ou seja, que por causa desta humilhação, tudo que Jesus fez em prol da humanidade, Deus deu a ele o nome que está todo acima de todo nome, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é a autoridade máxima, que Jesus Cristo é Deus, seja nesta vida ou na vida vindoura, ou no juízo final. Todos vão reconhecer, a palavra afirma de forma categórica, não pode reconhecer agora em vida, mas no dia do julgamento final, todos, né, sem exceção, todos, grandes, pequenos, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. O que Paulo ele tenta transmitir nesta mensagem para nós, irmãos, é como se Paulo tivesse dando a nós o caminho da exaltação. O caminho da exaltação é o caminho da cruz, é o caminho da negação de si mesmo, é o caminho da humildade, é o caminho de reconhecer, de honrar os outros, né? Exatamente como Cristo ele prega no seu evangelho, no Sermão do Monte, quando ele diz que no reino de Deus o maior é o menor de todos, né? O maior no reino de Deus é o que serve, né? E às vezes, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, com o evangelho, com esse texto, com o Paulo nos chamando a atenção de sermos de termos o mesmo sentimento de Jesus, e nós olhamos para o mundo que nós vivemos, onde os homens eles fazem de tudo pelo aplauso, por likes, né? Onde os homens eles querem reconhecimento em todo instante, em todo momento, seja no mundo circular, seja dentro da igreja, tudo que nós fazemos tem se nós não vigiarmos, tem esse desejo no nosso coração de aplauso, de reconhecimento, de competição, de ser melhor, né? Mas aí vem a palavra de Deus, vem o Senhor e nos mostra de forma maravilhosa, né, o sentimento que nós temos que ter, o sentimento de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é só o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é a autoridade máxima, Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes, e Jesus Cristo nos deu exemplo, né? Assim como Jesus ele lava os pés dos discípulos ali Pedro retruca, ele fala alguma coisa e Jesus fala: o que eu faço agora vocês não entendem. Eu estou dando a vós exemplo, eu sendo mestre, estou dando exemplo a vocês, estou lavando os seus pés, né? E aqui então fica uma lição maravilhosa, uma lição gloriosa, né, que Jesus nos passa, que nós temos que lutar contra a nossa natureza caída, irmãos. Nós temos que obedecer a palavra, nós temos que seguir os passos de Jesus, como o apóstolo Pedro diz, Jesus é o nosso padrão moral. Jesus Cristo é o nosso guia. Jesus Cristo é quem nós temos que olhar, né? O autor da Epístola aos Hebreus diz: olhai para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus é quem nós temos que nos espelhar, né? É nele que nós temos que nos espelhar. E Paulo aqui, quando ele fala de humilhação, de trabalhos, de fazer alguma coisa, ele cita o exemplo de Jesus e ele diz: tenha em vós, tenha em nós, aleluia, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Que sendo Deus, ele não se apegou a isso, irmãos. Ele não se apegou, mas por causa de benefício a todos nós, ele se esvazia, ele serve, ele se sacrifica, né? Não para o seu próprio benefício, mas para o benefício dos outros. Esta é a mensagem do Evangelho.
Esta é a mensagem que a palavra do Senhor, o Evangelho, transmite a nós. Né? Nós temos que ter esse sentimento, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E Jesus é o nosso Senhor, Jesus é a nossa suficiência. Né? E, então eu quero nesse vídeo que deveria ser curto, mas já está passando os 20 minutos, mas eu queria refletir com todos vocês, aonde esse vídeo chegar, que nós possamos nos espelhar em Cristo, que um ambiente onde as pessoas consideram outras maiores do que si mesmo, não há rivalidade, não há facções, não há contendas, não há vanglória, não há autoritarismo, né? Porque quanto mais maior, mais patentes nós temos que ter mais a consciência que nós devemos servir mais, né? Porque o próprio Cristo nos deu esse exemplo e ele disse no seu evangelho: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aleluia. Se Jesus, sendo mestre, salvador, ele nos transmite essa mensagem: eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir, né? E nós, meros mortais, queremos, diante das patentes que nós criamos, que as pessoas colocam em nós, nós queremos privilégios, nós queremos honrarias, né? E a Bíblia nos ensina claramente que nós devemos honrar, independente de quem somos e do que temos, né? A Bíblia, nesse texto, ensina claramente que nós devemos honrar as outras pessoas, não desejar ser honrados e aplausos. Tá muito invertido a religião, é, o evangelho dos homens nesses últimos dias, porque nós vemos que as pessoas, quanto mais poderosas elas são, mais honradas elas querem ser, e o evangelho não nos ensinou assim. O evangelho nos ensina que quanto mais nós somos, mais nós devemos servir, né? E que esse sentimento esteja na nossa mente, que esse pensamento do homem, do novo homem, né, do homem nascido de novo, possa fazer a diferença nesses últimos dias no Evangelho de Cristo dentro das igrejas, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, que nós possamos ser parecidos com Ele. Eu costumo dizer em nossa igreja, todas as vezes que eu tenho oportunidade, que o que vale mais, irmãos, não são as palavras, mas são as nossas atitudes e comportamentos, porque falar, irmãos, até papagaio fala, se você ensinar ele, ele vai decorar aquilo e vai falar. Mas o difícil é viver esta palavra, é viver o evangelho, é seguir os passos de Jesus, é negar a si mesmo, é sacrificar a nossa vida em benefício do outro, em benefício do outro. Isso é humildade, isso é ser cristão, isso é seguir os passos do nosso mestre, que sendo Deus não se usurpou e ser igual a Deus, não se apegou a isso, mas ele se esvaziou, deixou a sua glória, ele se fez homem, e como homem ele se humilhou mais ainda, ele foi obediente até a morte de cruz, uma morte expiatória, uma morte que beneficiou não a ele mesmo, mas a nós. E por causa desse sacrifício voluntário de Cristo, o Pai, o Deus Pai, deu a ele o nome que está sobre todo nome. E aqui é o caminho que nós temos que ter se nós queremos ser exaltados. E a exaltação não vem de nós mesmos ou de outros homens, mas a exaltação, quando ela vem, é do próprio Deus, né? Quando nós sacrificamos a nossa vida pró do Evangelho. Esse texto de Filipenses vai falar de homens que sacrificaram suas próprias vidas em favor, né, em favor do Evangelho, em favor da igreja. Ele vai falar de Epafrodito, né, que até chegou a ficar doente por causa do Evangelho, de Timóteo, que também sacrificou a sua vida por causa da igreja, homens que, quando nós lemos o livro de Hebreus, homens que o mundo não era digno, né? Homens que viveram o Evangelho
que viveram a palavra de Deus e negaram a si mesmo. Que nós possamos refletir nesse texto maravilhoso de Filipenses capítulo 2. Que essa palavra salte do livro sagrado e possa ser cravada em nossos corações e que nós possamos ter esse mesmo sentimento de Cristo. Cristo é o suficiente para nós, irmãos. Eu quero terminar esse vídeo dizendo para você que você venha confiar em Cristo, crer nele, ter a convicção que Cristo é suficiente, né? A religião inventa muitos meios para chegar à salvação, mas Cristo é a nossa suficiência, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o nosso modelo de homem perfeito, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Então, confie nele. Por mais que você esteja decepcionado com os homens, com as instituições, mas eu quero deixar essa mensagem para o seu coração, que Cristo é o homem perfeito, Cristo é maravilhoso, Cristo é suficiente para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, para o descanso eterno. Cristo é suficiente, nada mais é necessário a não ser a fé em Jesus Cristo, o homem perfeito, o Deus que se fez carne, habitou no meio de nós, morreu a nossa morte, apagou os nossos pecados, perdoou os nossos pecados, nos justifica e nos dá o direito da vida eterna e do corpo glorioso. Então, creia em Jesus Cristo, creia na palavra dele, siga os passos do Senhor, né, em nome do Senhor Jesus. É, creia que o Senhor que Cristo é o Senhor, como diz Paulo nessa palavra, confesse com seus lábios que ele, Cristo, é o Senhor, é a autoridade máxima. O nome dele está elevadíssimo, aleluia. O nome dele é elevadíssimo, ele é o Senhor dos céus e da terra, ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Então confie a sua vida a Jesus Cristo, siga o exemplo e os passos de Jesus, né? Siga os ensinos do Mestre. Esta é a palavra e a reflexão que eu quero deixar ao seu coração. Se você puder, comente, compartilhe, nos ajude, né, com este canal. Breve nós estaremos aqui fazendo mais reflexões acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Que você possa meditar nesta palavra. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe o seu ministério. Se você ainda não serve a Jesus, receba e entregue a sua vida a Jesus Cristo, creia nele como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? E siga os passos dele, porque Jesus Cristo é o homem perfeito. Amém? Deus abençoe. Fique com essa reflexão. A ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Não faça nada por partidarismo, nem por vanglória, mas por humildade e considerando sempre os outros superiores a si mesmo. É, e, e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.